Um bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvinte. Neste momento, depois dos casos de mortes por febre maculosa e dos 6 casos que estão sendo investigados, a população está muito preocupada com os sintomas, como funciona o tratamento para evitar mortes. Os nossos ouvintes têm enviado bastante perguntas relacionadas a isso. Acho que é importante, nesse primeiro momento, questioná-los sobre como funcionam esses tratamentos relacionados à febre maculosa e o tempo necessário para que esse paciente chegue ao médico e consiga, então, ser socorrido na sua necessidade, doutor. Eu acho extremamente importante essa abordagem, Carolina, no sentido de que quando nós investigamos os óbitos confirmados por febre maculosa, o que nós verificamos é que seriam todos óbitos potencialmente evitáveis, ou seja, a despeito da doença ser extremamente grave, com alto risco de formas severas, evolução para óbito, nós sabemos, por outro lado, que quando a doença tem uma suspeita precoce, o tratamento com antibiótico específico precoce é uma doença que pode ser tratada ambulatorialmente, ou seja, sem a necessidade de internação. Então, não é admissível a gente ter óbitos por febre maculosa num município ou numa região, nós estamos falando de uma região que é endêmica, não exclusiva, o município de Campinas, e que já deveria estar convivendo, né, com a capacidade de diagnóstico e tratamento precoce. Então, isso nos causa muito desconforto. Então, você tem toda a razão. Febre maculosa é uma doença que deve ser tratada até o terceiro dia de sintomas com antibióticos que estão disponíveis na rede de atenção básica gratuitamente, e por esse motivo nós temos que sensibilizar profissionais da saúde para que suspeitem e tratem precocemente. Este tempo entre a notificação dos casos também para decretar surto na cidade. Queria que o senhor explicasse como funciona, porque num dos casos aqui envolvendo a influencer que trabalhou como garçonete, nós trouxemos aqui no CBN Campinas de ontem, ela trabalhou em um dos eventos. Depois, ela tem até um receituário de 25 de maio. Esse período de 9 dias para atendimento em saúde pode ser fundamental. Por que existe e como funciona essa questão envolvendo o tempo para determinar surto e locais de surto? Quando nós falamos de febre maculosa na região de Campinas, no município de Campinas, né, nós sabemos que existem várias áreas de transmissão já conhecidas e algumas áreas com características propícias à ocorrência da doença. Então, essa é uma doença de transmissão focal. Muito embora alguns locais possam ter tido mais de um caso ao longo dos anos, né, via de regra, esses casos não ocorrem ao mesmo tempo. Bom, quando nós falamos especificamente da primeira transmissão, do primeiro caso, né, esse caso ele poderia ter sido considerado como um caso suspeito, mas não necessariamente definiria surto. Surto nós dizemos quando nós temos vinculados no tempo e no espaço, ou seja, no mesmo local e num curto espaço do tempo, 2 casos confirmados da mesma doença. Então, quando houve o primeiro atendimento desse caso anterior, né, ele era um caso suspeito, não era ainda um caso confirmado. Lembrar que o diagnóstico para formas, né, graves de febre maculosa, a gente consegue ter alguma agilidade, mas as formas brandas demandam de coleta de 2 amostras de sangue, uma inclusive 14 dias depois da coleta da primeira amostra. Então, a confirmação, via de regra, não se dá em período inferior a 3 ou 4 semanas. Né? Nós tivemos a confirmação de casos de febre maculosa, infelizmente relacionados já num contexto de surto, ou seja, você teve um primeiro caso, posteriormente um segundo caso, ambos ocorrendo em outros municípios, né, e confirmados em outros municípios. Então, existe essa questão que é uma limitação das técnicas laboratoriais para as formas leves, que é a sorologia, e que vai levar aí não menos do que 3 ou 4 semanas, né, e isso impede muitas vezes a caracterização de um caso confirmado num dado local.
Doutor, bom dia, aqui é Guilherme Pierangeli. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os sintomas, porque há dois relatos que nós vimos, tanto da influencer que disse ter trabalhado na Fazenda Santa Margarida no dia 6 de maio e depois ter sido tratada como febre maculosa, ela disse que foi ao Hospital Ouro Verde acreditando estar com dengue, e também o noivo da jovem de 28 anos de Hortolândia, que acabou morrendo de febre maculosa, disse que os médicos trataram inicialmente o caso dela como dengue. O que pode diferenciar os sintomas de um e de outro? Como que a pessoa pode ficar mais atenta e tanto a pessoa, o paciente, quanto o médico suspeitarem dessa possibilidade de febre maculosa? Guilherme, talvez esse seja o grande desafio para que a gente consiga algum dia, e eu espero que isso ocorra em breve, conseguir evitar a evolução para formas graves. O grande problema relacionado à febre maculosa é que quando nós consideramos os 3 ou 4 primeiros dias de sintomas, que são febre, dor de cabeça, dor no corpo, eventualmente diarreia e vômito, são sintomas extremamente frequentes numa série de outras doenças e doenças que, em geral, são mais frequentes que a própria febre maculosa. Haja vista dengue, infecções respiratórias ou gastrointestinais. Então, diferenciar clinicamente é praticamente impossível. E, como eu já mencionei, não existe um teste rápido para a febre maculosa. Então, qual é a estratégia para que a gente possa diferenciar, né, e considerar febre maculosa como também uma hipótese ou caso suspeito e, consequentemente, tratar? É aquela questão da informação epidemiológica, que nós chamamos. É o profissional da saúde perguntar acerca de exposições em áreas com vegetação, áreas de mata, áreas rurais, áreas com proximidades de rios, lagos, lagoas, áreas onde possa ter a presença do hospedeiro do carrapato, como equinos e capivaras, e, obviamente, perguntar se foi picado por carrapato. Então, isso deve ser incorporado na prática clínica de qualquer profissional da saúde que atue na região de Campinas, que é a principal área endêmica. Essa faz parte da nossa realidade epidemiológica. E também a gente precisa aprimorar nossa capacidade de educação em saúde para pessoas que residam, que trabalhem, que façam atividades de lazer nessas áreas de maior risco na região de Campinas. Por quê? Porque muitas vezes o profissional acaba não questionando acerca desses riscos de exposição e o paciente acaba não tendo a percepção de que aquilo é importante, ou seja, que além de mencionar que está apresentando febre, dor de cabeça, dor no corpo, também teve como elemento adicional a exposição a áreas onde pode ter sido picado pelo carrapato. Doutor Rodrigo Angelini, importantíssimos esses esclarecimentos. A gente vai dar continuidade já já. Vou pedir só um minuto aí para o doutor, porque nós temos uma nova informação chegando aqui da reportagem da CBN. Felipe Pereira, um bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Guilherme. A quem acompanha o CBN Campinas, o Instituto Adolfo Lutz confirmou agora há pouco que a adolescente de 16 anos, que foi sepultada ontem em Campinas, morreu por febre maculosa, elevando o número de casos, portanto, a 4. Erissa Nicole Santan esteve na festa na Fazenda Santa Margarida no dia 27, só que ela foi acompanhar o pai, ela não estava na festa em si, ela foi acompanhar o pai, que trabalhou como bombeiro no evento. Então tá aí confirmada a 4ª morte por febre maculosa apenas no evento no dia 27 de maio na Fazenda Santa Margarida. Lembrando que existem pelo menos 2 casos que estão ainda em investigação, mas são 2 pessoas que estão internadas, elas estão sendo tratadas justamente contra a febre maculosa, mas ainda não tem o resultado ou os resultados do Instituto Adolfo Lutz. Mais informações a qualquer momento. Obrigada, Felipe Pereira. Doutor Angelini, mais um caso, portanto, surto funciona assim, os números eles vão chegando, né, doutor? Não se trata só de mais um caso, né, Carolina? Se trata de mais uma tragédia. Tragédia para familiares, amigos e, novamente, uma tragédia potencialmente evitada quando falamos de uma doença que é passível de tratamento com antibióticos por via oral. Então, eu como médico, como infectologista, a gente associa isso não só mais um caso confirmado, mas mais uma tragédia que poderia ter sido evitada. Então, o surto, ele se amplia, ou seja, 2 casos já seriam suficientes para caracterizar um surto de febre maculosa, um surto de qualquer outra doença, e
e é um surto que se amplia, e as ações que estão sendo tomadas se dá no sentido de que eventuais novos casos possam vir a ocorrer. A gente está falando de uma doença que tem um período de incubação que pode chegar a 14 dias, né? Então, nós podemos ter pessoas que eventualmente tenham frequentado a área. Digo mais, não só essa área, mas eventualmente outras áreas dentro do município da região onde possam ter sido picadas por carrapato, né? Então, o nosso trabalho não está se restringindo ao enfrentamento do surto. Nosso trabalho está sendo no sentido de tratar a febre maculosa como uma doença que está associada a esse surto, mas é endêmica no município de Campinas. Doutor, voltando naquele caso da jovem de 28 anos de Hortolândia que morreu, o namorado, o noivo dela, aliás, disse que ele também teve alguns sintomas, achou que estava com gripe, fez o teste, o exame, ainda está aguardando o resultado. Tenho duas perguntas. A primeira, se no caso dele é possível que ele tenha tido e mesmo sem tratamento algum ele tenha melhorado, se isso é possível acontecer, se é possível uma pessoa melhorar sem saber que teve a febre maculosa. Uma outra pergunta é do Weber de Vinhedo, nosso ouvinte, que está questionando se existe alguma medicação preventiva para febre ou repelente para as pessoas que obrigatoriamente trabalham em áreas de risco, como, por exemplo, trabalhadores que fazem manutenção de áreas verdes nos municípios. Bom, em relação à questão de febre maculosa com evolução benigna, acho que é importante mencionar que nós temos duas febres maculosas no estado de São Paulo, uma que ocorre na região de Mata Atlântica, e essa tende a ter evoluções muito benignas, mesmo em pacientes não tratados, e, infelizmente, na nossa região, é a febre maculosa causada pela Rickettsia ricketts, e é essa que se associa a essas elevadas taxas de letalidade. Do ponto de vista médico, científico, epidemiológico, o que nós sabemos é que a febre maculosa que ocorre na nossa região, praticamente, invariavelmente, obviamente que eu faço a ressalva de que a gente não está falando de uma ciência exata, medicina não é ciência exata, biologia não é uma ciência exata, os casos que nós temos confirmados foram casos brandos que foram tratados. Casos brandos não tratados, à luz do nosso conhecimento atual, nós não temos essa identificação. Obviamente que houve uma exposição num local de surto, ele teve sintomas compatíveis com a doença e, por isso, está sendo investigado como febre maculosa. Ao nosso ver, do ponto de vista médico e epidemiológico, teria sido um caso bastante inusitado, mas que ainda depende da confirmação laboratorial. Em relação às questões de uso de medicamentos, né, profiláticos, eu acho que isso é extremamente importante, na medida que não há profilaxia com antibióticos, ou seja, você tomar o antibiótico antes de ir para essas áreas ou, eventualmente, ter frequentado áreas de risco e assumir utilizar o antibiótico profilaticamente. O que nós falamos e orientamos é que mesmo pessoas que foram picadas por carrapato em áreas sabidamente de transmissão ou não, devem ficar atentas para o surgimento de sinais e sintomas sugestivos da doença, ou seja, febre, dor de cabeça, dor no corpo, num período de até 14 dias após aquela exposição. O grande desafio são pessoas que residem nessas áreas, pessoas que trabalham diariamente nessas áreas, e por conta disso não se tem um período de incubação, ou seja, todo dia é um dia potencial de exposição, então os 14 dias deixam de valer. Para essa população, são as ações de orientação acerca de proteção individual. A gente sempre diz que roupas compridas diminuem a exposição corporal. Existem alguns repelentes específicos que podem eventualmente minimizar o risco de parasitismo, mas não são totalmente eficazes. Mas o que a gente sempre orienta é a questão da possível retirada precoce de carrapatos que possam estar aderidos ao corpo. Isso com banho usando bucha vegetal, fazendo a inspeção no corpo visual e retirando precocemente de uma maneira cuidadosa, preferencialmente com uma pinça o carrapato, né? E, obviamente, trazer para essas pessoas que vivem, residem todos os dias, que elas estão sujeitas diariamente ao risco de parasitismo. E, por conta disso, elas precisam carregar para a vida toda, pelo menos enquanto estiverem nessas áreas, que sempre que tiverem febre, dor de cabeça, dor no corpo, manchas vermelhas no corpo, procurem atendimento médico, não só referindo os sintomas, mas que referindo que trabalham, que vivem, que residem nessas áreas.
Doutor Rodrigo Angerame, eu sei que o senhor tem, além da Prefeitura de Campinas, outros postos de trabalho médico, pesquisas e serviços relacionados à saúde, uma experiência bastante longínqua. E nós tivemos aqui a presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, a Patrícia Bianca Clissa. Ela, segundo ela, em uma entrevista à CBN, ela acha que o Estado vem sofrendo nos últimos anos que ela considera um desmonte da estrutura de pesquisa científica essencial para orientações das ações de vigilância epidemiológica. Ela citou a SUSEM, que tinha um papel fundamental nessa questão, mas que acabou sendo extinta. Esta foi a opinião da Patrícia Clissa, presidente da Associação dos Pesquisadores. Como que o senhor vê esse posicionamento diante da sua experiência como médico e dentro de uma jornada, de uma carreira bastante longa? Bom, eu acho que não só em relação à febre maculosa, mas em relação a várias outras doenças que são endêmicas, que continuam sendo desafios à saúde pública, essa associação entre poder público e academia, ela é imprescindível. A própria Covid nos mostrou isso. E em relação à febre maculosa, não é diferente. Em relação, especificamente a SUSEM, trata-se de um órgão estadual e eu compreendo que, do ponto de vista das motivações que levaram à extinção, não fazem parte aí das minhas atribuições. Mas o que eu posso dizer é que a SUSEM era um órgão extremamente importante, não só para ações de vigilância, mas para a produção de conhecimento. Existem vários grupos ainda na Secretaria de Estado da Saúde que continuam pesquisando, e existem grupos que continuam apoiando os municípios. Felizmente, no município de Campinas, e aí eu posso falar por Campinas, nós temos uma certa autonomia para as ações, inclusive de pesquisa carológica, que é procurar o carrapato nas áreas, caracterizar o carrapato. Então, o município tem essa capacidade, que era uma das ex-atribuições aí da SUSEM, né? Acho que nós precisamos avançar muito do ponto de vista científico para o enfrentamento da febre maculosa. Acho que, tanto numa perspectiva de controle de carrapatos, através, talvez, de controle biológico natural, uma vez que nós não conseguiremos eliminar carrapatos, por exemplo, em área rural ou silvestre, porque não temos como utilizar inseticidas em larga escala, próximos a mananciais e tudo mais. Então, nós temos que pensar em alternativas para controlar o carrapato vetor. Nós temos que pensar em alternativas, pesquisar alternativas relacionadas a manejo dos hospedeiros do carrapato, mais especificamente em relação às capivaras. Como podemos lidar com a população crescente de capivaras em áreas urbanas, no sentido de ter medidas que possam, sim, proteger a biodiversidade, as capivaras, mas minimizar o risco, às áreas onde elas existam. Nós precisamos pensar em novas estratégias de diagnóstico, talvez estratégias que nos permitam, assim como nós temos hoje para dengue, para Covid, os testes rápidos. O objeto de desejo para quem está na assistência é poder ter um teste rápido para a febre maculosa, e isso passa por pesquisa. Então, eu concordo com a colega da Associação de Ciência, o meu vínculo com a Unicamp, isso faz parte do meu escopo também, E então eu acho que é bastante pertinente. Tá certo. Doutor Rodrigo Angerame, infectologista, Departamento de Vigilância em Saúde, Devisa aqui de Campinas, quero agradecer a sua participação e colaboração aqui com os ouvintes da CBN. Eu agradeço a oportunidade.